É um prazer enorme estar aqui, né, compartilhando algumas experiências aí com vocês em relação à mieloencefalite protozoária equina, tá? Eu vou dar um enfoque maior aos aspectos clínicos e tratamento, né, mas, claro, não tem como não falar de EPM e não conseguir falar sobre, por exemplo, o ciclo do parasita, alguns aspectos relacionados também à parte de epidemiologia, e, e aí a gente vai discutindo no decorrer da apresentação. Bom, o objetivo, né, dessa apresentação é que a gente possa entender a etiopatogenia da doença e discutir também sinais clínicos e tratamento relacionados a esta enfermidade, tá? Aqui na foto, foi um animal atendido na minha época de residência, em 2006, que apresentou EPM. Então, eu tive a grande felicidade de acompanhar alguns casos, na verdade, vários casos, durante a minha residência, que eu fiz lá na Unesp de Botucatu, onde muitos animais eram encaminhados do estado de São Paulo, e alguns vieram até de fora, porque eu tive a oportunidade, né, o prazer de acompanhar dois professores, profissionais fantásticos, né, que foram o professor Alexandre Secorum Borges e o professor Rogério Amorim, tá? Foram dois professores que fizeram toda a diferença aí na minha formação, né? Claro, não desmerecendo os outros, mas principalmente porque eu tive um contato muito grande com a neurologia por conta deles, são dois especialistas, e aí eu acompanhei durante a minha graduação, durante a residência, foi bem intenso, né? Vários casos atendidos, e também durante o meu mestrado que eu fiz lá, tá? Então, a gente vai discutir vários aspectos ligados aí ao tratamento, enfim, coisa que a gente fazia no dia a dia lá na rotina, principalmente no período da minha residência. Então, né, só para descontrair um pouquinho nessa época de coronavírus, quarentena, a vida não tá fácil para ninguém, né? Principalmente nesse período crítico aí que a gente está enfrentando. Estava em reunião antes da apresentação agora com o professor Christian, a gente estava comentando, né? Quem iria pensar numa situação dessa, né? E tá aí, né? Situações pro Homem-Aranha, o Camaro ali tendo que puxar o carrinho de hot dog, o Jack Sparrow ali dormindo no metrô, no trem, no ônibus. E tá aí, né, a Liga da Justiça toda ali trabalhando para pavimentar, consertar buraco, enfim, só uma brincadeira para descontrair. E se tá ruim, né, para os super-heróis, quem dirá pra gente, né? Então, realmente aí só para descontrair um pouquinho, para a gente começar a discutir aí sobre a enfermidade. Eu vou só pedir licença para vocês. Eu vou ter que, de tempos em tempos, aqui permitir a entrada de alguns usuários. E aí vocês me desculpem, né? Como eu fiquei aqui como organizador, as solicitações de pessoas, membros externos à UFLA, que não estão utilizando o e-mail institucional, tem que realizar essa liberação. Bom, então, quanto à etiologia, são os protozoários responsáveis, daí o próprio nome da enfermidade, né? Mieloencefalite protozoária. E aí, como protozoário, a gente tem o Sarcociste neurona e duas espécies de Neospora, o caninum e o Rugiese. Esses protozoários, tanto Sarcociste como Neospora, eles fazem parte do mesmo filo, que é o filo apicomplexa, e da família Sarcocistidae. Então, existem grandes semelhanças, principalmente quando eu discutir sobre ciclo, tá? Eu não vou comentar sobre o ciclo do Neóspora, porque eu não vou entrar em detalhes. Porque o Sarcociste neurona ele é tido como o principal agente etiológico da IPM, tá? Porém, comenta-se muito sobre o envolvimento do Neóspora, apesar do Neóspora, desse protozoário, está mais relacionada, por exemplo, a problemas de abortamento, problemas reprodutivos, mas, enfim, existe esse envolvimento. Existem vários estudos, né, atualmente, eu vou mostrar alguns no final da apresentação, que eles estudam prevalência, mas estudos epidemiológicos relacionando Sarcociste e Neóspora, tá? Mas aí, o que eu diria hoje,
O mais importante, sem sombra de dúvida, é o sarcociste neurona. Mas é importante deixar o neóspora relacionado a essa enfermidade, que ele tem uma participação que talvez hoje a gente não conheça, tá? Mas outro ponto importante para a gente pensar é que dados epidemiológicos dizem que o sarcociste tem uma prevalência muito maior comparado ao neóspora, então eu acho que só por essa informação realmente a gente já poderia, e já pode, né, no caso, considerar o sarcociste neurona como o principal agente etiológico. Quanto à epidemiologia, o que a gente pensa, tá? Falando dos protozoários, existe um hospedeiro definitivo e existe um hospedeiro intermediário. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, relacionado ao ciclo do parasita, ao ciclo da doença, tá? Relacionada. E aí, os fatores epidemiológicos dependem e muito da presença do hospedeiro definitivo, que vai transmitir a enfermidade para os hospedeiros intermediários. No caso, por que eu estou falando isso? Porque o cavalo, ele se enquadra como um hospedeiro intermediário. Porém, ele é um hospedeiro intermediário errático ou aberrante, como preferirem, tá? Então, vamos pensar, quem seria o hospedeiro definitivo, né? Eu já dei um exemplo do hospedeiro intermediário, que seria o cavalo que a gente está estudando, né? Que seria o objetivo dessa reunião, dessa apresentação aqui. O hospedeiro definitivo está aí na tela de vocês, que é o gambá. Esse gambá, né, ele é da família ali, o Didelphis virginiana, que seria o gambá principalmente relacionado à transmissão lá na América do Norte, e o Didelphis albiventris, que seria o gambá aqui da América do Sul, e teria uma importância maior para a gente aqui, relacionado ao Brasil. Existem outros hospedeiros definitivos, acredita-se que estejam relacionados também a outros animais marsupiais, tá? Os marsupiais aí, o grande exemplo é o canguru, né? Que seriam os animais que, na fase de reprodução ali, o filhote, no início da sua vida, fica alojado numa bolsa. Então, teriam outros marsupiais relacionados à nossa fauna brasileira que poderiam estar relacionados, porém, os estudos, os livros, eles comentam principalmente a relação aí do Didelphis, né? No caso, popularmente conhecido como gambá, muita gente chama ele de gambá mão pelada, gambá de orelha pelada, tem vários nomes populares. Uma coisa que chama atenção também em relação à epidemiologia é que os equinos, eles são acometidos de uma variedade de idade muito grande, desde 2 meses, e tem relatos em potros, tá? Não é uma apresentação muito comum, até animais aí de 19 anos, se eu não me engano, essa foi a maior idade que se observou aí de relatos de animais acometidos com a EPM. Aqui, ainda em epidemiologia, vamos discutir os principais fatores de risco. Quais seriam esses fatores? Primeiro, a idade. Na verdade, a gente observa uma variabilidade muito grande, tá? Então, em relação à idade dos animais acometidos, desde 2 meses, 19 anos, enfim. Porém, alguns trabalhos dizem que animais menores de 4 anos ou com menos de 4 anos seriam os mais acometidos. Tem outros trabalhos que trabalham aí na margem de 6 a 9 anos, seria a idade mais acometida pela enfermidade, tá? Então, o que eu ressaltaria com relação à idade? Existe uma variabilidade muito grande. Eu não me prenderia em relação à idade para auxiliar no diagnóstico de um animal com bambeira ou outros sinais neurológicos que a gente vai ver mais adiante. Então, é um fato para a gente pensar, mas eu acho que ele não é o principal para a gente analisar. Ocorrência do hospedeiro definitivo, aí, sem sombra de dúvida, é um ponto super importante quando a gente discute EPM. Precisa ter hospedeiro definitivo. Se não tem hospedeiro definitivo, a gente não vai ter enfermidade acontecendo, tá? E aí a gente pensaria principalmente no gambá, no Didelphis ali que eu comentei com vocês, o albiventris, né, no caso da América do Sul. Mas nunca vi um gambá, será que existe? O gambá, ele tem uma ampla distribuição pelos hábitos alimentares também, é muito comum, até mesmo em cidades, a gente observar
a presença desse animal. Então, muitas vezes, não é porque você não viu, não significa que ele não existe lá na propriedade, no aras, enfim. Então, é um ponto importante para a gente pensar também. Situações de estresse, até interessante, né? Como um fator estressante, eles comentam sobre transporte, tá? Até existem alguns trabalhos que comparam um equino que foi transportado por um X período de tempo, ou X quilômetros, e por um ou dois eventos, animais que foram transportados mais de uma vez, ou seja, estressados mais de uma vez, apresentam uma probabilidade maior de desenvolver a afecção também. E aí, os fatores sazonais também poderiam contribuir, tá? No caso, principalmente relacionado ao inverno, onde você teria uma redução dos esporocistos viáveis no ambiente. Eu acredito que isso seja uma transposição mais para casos que acontecem lá na América do Norte, tá? No caso dos Estados Unidos, principalmente. Porque lá você tem no inverno, apesar de hoje estar muito frio, né? Mas lá você tem o inverno com uma condições muitas vezes abaixo de zero, e aí os esporocistos, que seria a forma de transmissão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles seriam inviabilizados, ou seja, o esporocisto se torna inviável, e aí ele não tem mais a capacidade de infectar o equino, tá? Então, acho que são pontos importantes aí para a gente pensar nessa situação ambiental, para justamente a gente ver se isso tem relevância, né, nas nossas condições, vamos pensar aqui de clima tropical, de país tropical, tá? E aí a gente chega no ciclo do parasita. Tá aqui transmissão, mas a transmissão tem tudo a ver com o ciclo biológico, né, do sarcociste neurona. Eu vou falar sarcociste por ser o principal, mas entendam aí quando eu disser para vocês sarcociste, que o neóspora aí tá na garupa, tá indo junto, ou possivelmente pode ser o agente etiológico envolvido. Mas o principal, como eu comentei, é o sarcociste neurona. Então a gente tem um hospedeiro definitivo, o gambá infectado, eliminando os esporocistos nas fezes, tá? Então a gente poderia ter uma situação que o gambá defecando, então junto com as fezes eu observaria os esporocistos, e aí à medida que o hospedeiro intermediário vai e ingere as fezes, ou ingere os esporocistos, né? Na maioria das vezes os dois acontecem ao mesmo tempo, ele vai se infectar. E aí a gente teria como hospedeiro intermediário as aves, tá? Principalmente relacionada à psitacide columbriforme, que são dois problemas muito grandes, né, de cunho ambiental, enfim, nas cidades, próximo a aras, criações, porque você vai ter alimento para os animais, no caso os equinos, né, até mesmo os bovinos, e aí as aves acabam se aproveitando dessa situação. Eu vou mostrar no próximo slide, ainda falando de ciclo, que existem outros hospedeiros intermediários também, como por exemplo o tatu, como por exemplo guaxinim, né? A gente não tem aqui, mas aí outras espécies também que teriam importância como hospedeiro intermediário. Então, só para fechar o ciclo, eu tenho um hospedeiro intermediário que vai ingerir esses esporocistos sofrem esquizogonia. Pô, mas o que é isso? Esquizogonia é a fase de reprodução assexuada do protozoário. Então, esse protozoário está se reproduzindo de forma assexuada, e aí isso vai resultar na formação de formas infectantes na musculatura, o que a gente chama de cisto, ou na verdade o termo adequado seriam sarcocistos na musculatura desses hospedeiros intermediários. E aí, à medida que o gambá faz a predação desses hospedeiros intermediários, ou muitas vezes esses hospedeiros intermediários morrem e o gambá vai, por ser onívoro, ele acaba se alimentando dessa musculatura com o sarcocisto, ou com cisto na musculatura, ele acaba se infectando. E aí a gente fecha o ciclo. Pô, mas espera aí, onde que o cavalo ele está inserido? Os equinos, eles estão inseridos o quê? À medida que o equino vai e ingere juntamente com a água ou com o seu alimento os esporocistos, ele vai se infectar. Porém, no equino, não ocorre essa reprodução assexuada, não ocorre a esquizogonia. Consequentemente,
ele não é capaz de transmitir para outros animais. Falando outros animais, né, muito amplo, para ser mais específico, ele não consegue transmitir para o gambá. Pô, mas como que o cavalo transmitiria para o gambá? Se no cavalo ocorresse a esquizogonia e formassem cistos na musculatura, uma vez que o equino morreu, o gambá, à medida que ele se alimenta da musculatura do equino, com esse sarcocisto, ele poderia estar se infectando. Porém, isso não acontece. Por isso a gente diz que o cavalo é um hospedeiro intermediário aberrante ou errático, tá? Porque o ciclo não se completa no equino. E aí a gente tem o ciclo, tá? Uma outra imagem, né? Uma outra apresentação, onde a gente teria o de Velpes, o gambá, tá? Como hospedeiro definitivo, e os hospedeiros intermediários que eu comentei com vocês, tá ali o tatu, o guaxinim, jaritataca, né? Que na verdade seria uma espécie de gambá ali, com um dorso branco, com aquela lista preta, que é na verdade o que a gente chama mesmo de gambá, né? Nos desenhos, é um animal que levanta a cauda e libera uma secreção com cheiro fétido, tá? Então esses seriam outros hospedeiros intermediários, assim como algumas aves, né? Psidacídeos e animais de bico curvo, e os columbriformes, onde a gente encontra principalmente, né? As pombas, como sendo possíveis hospedeiros intermediários. E aí o cavalo, tá? O cavalo seria o hospedeiro intermediário errático, como eu já comentei com vocês. E aí o que acontece no cavalo? No cavalo vai ocorrer a ingestão desses esporocistos. Esses esporocistos liberam esporozoítos que atravessam a mucosa intestinal. Lembra que a infecção ela se dá pela via oral, tá? Então, o animal ingeriu, o equino ingeriu os esporocistos, vão liberar esses esporozoítos que atravessam a mucosa intestinal, vão ser absorvidos, vão cair na circulação sanguínea e principalmente em capilares sanguíneos, endotélio. Esses esporozoítos, eles se tornam multinucleados e aí ele vai se transformar em esquizonte. A partir daí, seria em um hospedeiro intermediário efetivo, esse esquizonte se transformaria em merozoítos. Esses merozoítos, eles teriam várias multiplicações, e esses merozoítos formam os sarcocistos na musculatura. No cavalo, a gente para em esquizonte, tá? Então, o que acontece? O esporozoíto multinucleado se torna um esquizonte, e esses esporozoítos e os esquizontes, eles acabam tendo predileção para o sistema nervoso central, basicamente encéfalo e medula, tá? No caso, a gente observa uma predileção muito mais por medula espinhal. Não me perguntei o porquê, mas o que a gente observa na EPM relacionado ao equino a maioria dos sinais são de medula. Por isso, a denominação dessa enfermidade é o quê? Mieloencefalite protozoária, equina. Opa, o termo é mieloencefalite. Se tivesse uma predileção por encéfalo, seria encéfalomielite, tá? Então, por isso que essa denominação, ela não é errada. Pô, é primeiro medula, mielo, depois encéfalo, né? Mieloencefalite protozoária equina. Tudo bem? Então, existe uma predileção maior por medula espinhal. Não estou falando que não acomete o encéfalo. O encéfalo também pode ser acometido, mas predominantemente a gente observa sinais relacionados à medula espinhal. Tanto é que, popularmente, essa enfermidade ela é conhecida como bambeira, tá? O animal apresenta uma certa incoordenação, uma certa paresia dos membros, e aí ele apresenta esse andar bambo, ou parece que o animal está descadeirado, né, com perdão da palavra aí popular, e aí por isso a gente faz essa denominação. Uma outra apresentação do ciclo, mas basicamente, pessoal, aqui o que chamaria a atenção maior para os hospedeiros intermediários, né? A jaritataca, que seria esse outro hospedeiro intermediário, que seria o gambá, né, que a gente vê lá nos desenhos, guaxinim. Relata-se também que o gato, ele também poderia ser hospedeiro intermediário, e é até interessante, no final eu vou mostrar um trabalho
da equipe do professor Daniel Moura Guiar, tá, lá de Cuiabá, que eu tive a oportunidade de conhecer, até, na verdade, enviar algumas amostras de cavalos com suspeitas de EPM. Lá eles desenvolveram um trabalho, né, por ser bem próximo ao Pantanal, com animais silvestres, no caso, onça, e eles detectaram a presença ali de sarcocistos, né? Na verdade, eles fizeram técnica de PCR, enfim, identificaram contato dos felinos selvagens aí, no caso, o gato doméstico também sendo um potencial hospedeiro intermediário. E tá aqui um exemplo, pessoal, tá ali escrito cisto, mas na verdade o termo correto, pensando no ciclo biológico, seria sarcocisto no tecido muscular do hospedeiro intermediário. Reparem que isso não é no cavalo, tá? Isso acontece nos hospedeiros intermediários propriamente ditos. O cavalo, que é o hospedeiro intermediário aberrante ou errático, não ocorre progressão para essa apresentação de cisto ou sarcocisto na musculatura. No cavalo, sobre a forma de esquizonte, que teria uma predileção para o sistema nervoso central, tá? Com relação à patogênese, né? Então, relembrando mais uma vez que é uma parte importante dessa discussão, ocorre ingestão das fezes junto com os esporocistos, vão liberar esses esporozoítos. Esses esporozoítos, né, eles vão se transformar em esporozoíto multinucleado e esquizonte futuramente. Então, os esporozoítos multinucleados têm uma predileção no cavalo para o sistema nervoso central, e aí vai formar o esquizonte, que vai produzir, pessoal, uma reação inflamatória, tá? Porém, é uma inflamação não purulenta ou não supurativa, como preferirem. Essa inflamação, essa infecção com inflamação, ela vai levar a uma degeneração e alteração da função neurológica, principalmente relacionada aos neurônios ou axônios, se a gente for pensar principalmente na medula espinhal, os neurônios e axônios próximos a esse esquizonte vão sofrer um processo degenerativo. E, consequentemente, isso vai afetar o funcionamento desse neurônio. Por isso a gente vai observar o quê? Alteração da função sensitiva e principalmente motora dos membros. Porém, pode afetar também algumas alterações são relativamente comuns, em tronco principalmente, afetando alguns pares de nervos cranianos. Outra informação importante, na presença desse esquizonte, vamos pensar em medula espinhal, isso vai gerar uma apresentação clínica, o que a gente chama de assimétrica. Pô, como assim assimétrica? Se a gente pensar nos membros, a apresentação assimétrica está relacionada ao quê? O membro posterior direito, por exemplo, ele pode ser mais gravemente afetado ou apresentar alterações clínicas maiores comparados ao membro esquerdo. E isso acontece também quando a gente compara membro torácico, membro pélvico, tá? Então, são coisas para a gente avaliar. Sinais clínicos assimétricos, a gente também tem que realmente levantar a nossa atenção para a EPM, porque isso está relacionado ali a uma distribuição não simétrica dos esquizontes na medula espinhal e no sistema nervoso central também. Uma coisa que chama atenção, de modo experimental, é que na infecção experimental, o período de incubação, ele variou ali de 28 a 42 dias. Então, se a gente tomar isso como realmente o que acontece na realidade, no dia a dia, a gente teria, no mínimo, 1 mês de período de incubação, tá? Claro que isso foi obtido de modo experimental, mas já poderia servir como base, né, para a gente pensar em período de incubação. E aí a gente chega na discussão dos achados clínicos, tá? Por que eu acho importante a gente discutir bastante sobre achado clínico? Os achados clínicos, eles vão servir como base, primeiro, para a gente montar uma lista de diagnóstico diferencial,
E segundo, muitas vezes quando a gente não tem o acesso a um exame complementar, como no caso a gente vai ver vários ali, que seriam diagnósticos para confirmar EPM, a gente pode se valer da clínica e, claro, utilizar também o diagnóstico terapêutico. Ou estou suspeitando que esse equino, por exemplo, na foto, não está conseguindo permanecer em estação, ele tem EPM. Não consigo fazer exame, ou o exame demoraria muito tempo, o que eu faço? Entro com tratamento específico para EPM e faço a avaliação da resposta. É claro, né? E seria interessante, se possível, submeter essas amostras para confirmação laboratorial da IPM, mas pelo menos você já entrou com tratamento, né? Porque muitas vezes alguns animais eles têm uma evolução clínica um pouquinho mais aguda. Não é uma apresentação muito usual da IPM. Alguns animais podem ter apresentação aguda, porém, a maioria apresenta uma evolução crônica, progressiva e crônica, tá? Dificilmente, de um dia para a noite, o animal vai amanhecer em decúbito devido ao IPM. Isso pode acontecer, mas não é uma apresentação usual. Claro, a gente precisa, né, deixar a EPM como diagnóstico diferencial de alterações agudas, porque ele pode causar, mas é importante a gente pensar que a apresentação mais usual seria a evolução progressiva crônica. O animal vai apresentar alterações no andar, na locomoção e ou no comportamento, não necessariamente o comportamento vai estar alterado, mas a alteração no caminhar, na locomoção, é um ponto importante para a gente pensar e para a gente discutir também. E aí, essa alteração ela está muito relacionada, por exemplo, com fraqueza, tá? Com paresia, pode evoluir para paralisia, como a gente está vendo o animal na foto ali, com a impotência dos membros posteriores. A hipometria seria o passo curto, pode acontecer assim como a hipermetria. Uma coisa que é importante a gente pensar sempre, que a EPM tem uma apresentação clínica muito variada. Então, desde a hipo, como a hipermetria, ela pode ser observada, dos animais que eu acompanhei, na maioria deles apresentavam hipermetria. Seria o passo um pouquinho mais longo. Na verdade, essa hipermetria ela está associada a um passo com um aumento da base de apoio, tá? Porque o animal com bambeira, a gente vai ver 3 filmes, isso vai ficar mais claro. O animal com bambeira, ele tenta aumentar a base de apoio para evitar a queda. Nem sempre isso é possível, porque alguns animais, onde você tem uma progressão um pouquinho maior, ou até mesmo a gente poderia pensar um número de esquizontes parasitando a medula, causando inflamação, degeneração, compressão, seja em um número e uma quantidade maior, isso pode acarretar em quedas, né, ou até mesmo na própria evolução da doença, a gente observar o animal caindo ou não conseguindo se manter em estação, como a gente está vendo o equino ali na foto no canto superior direito. Déficit proprioceptivo é muito comum. Então, por exemplo, algumas provas especiais que a gente faz no exame neurológico, fazer abdução do membro, fazer um emboletamento do membro, cruzar os membros torácicos, tá? Muitas vezes o animal não consegue corrigir essas posturas anormais. Arrastamento de casco com desgaste de pinça. Então, no exame, você precisa avaliar o quê? Se principalmente a pinça ela está desgastada, porque o animal anda arrastando esse casco, tá? E aí dá aquele aspecto, né, do casco quadrado, porque ele desgastou toda a parte cranial ali da pinça. Quedas espontâneas, principalmente quando a gente executa algumas manobras especiais. Pô, que manobra especial seria essa? Círculo fechado, animal subir ou descer rampa, tá? Então, são realmente desafios neuromotores muito grandes, e aí quando você submete esse animal a esse desafio, muitas vezes você observa uma exacerbação dos sinais clínicos, e aí muitas vezes ele pode cair, tá? É claro, opa, um animal com que a IPM está progredindo, que eu tenho sinais clínicos mais evoluídos, essa queda pode acontecer mesmo em um terreno plano.
O decúbito, aí no caso seria um decúbito permanente por incapacidade de ficar em estação, e pode evoluir para convulsões, né, e evoluir para o óbito do paciente. Outro ponto para a gente pensar, eu posso ter os 4 membros acometidos? Posso, tá? Principalmente se eu tiver o acometimento cervical, como está ali no slide. Da mesma forma, pessoal, às vezes a gente fica pensando, pô, vai ter um local só que os esquizontes vão se depositar e causar inflamação, a compressão, a degeneração? Não. Como eu falei, a sintomatologia clínica, os sinais clínicos em membros, principalmente, ele é assimétrico. Então, eu posso ter acometimento de torácico em uma graduação maior que pélvico e vice-versa, membro direito, sintomatologia maior que membro esquerdo, e assim por diante. Então, é importante a gente pensar, e nem sempre você vai observar acometimento, eu dei o exemplo ali cervical, vai acometer 4 membros, legal, mas muitas vezes eu tenho acometimento cervical associado ao acometimento da intumescência braquial e ou intumescência pélvica, ou medula espinhal na porção tóraco-lombar, ali T3, L3, onde você vai ter a manifestação de sinais clínicos relacionadas à presença e à lesão dos neurônios motores superiores e ou inferiores, né, dependendo da localização, tá? Não vou entrar no mérito, isso geraria aí algumas horas até mesmo, né, discussão, mas é importante a gente saber que, na maioria das vezes, a gente observa mais de uma porção com os esquizontes ali associados à medula, tá? Tô falando medula, mas isso acontece também em encéfalo, claro que numa porcentagem menor de vezes. Lesões posteriores à intumescência cervical, afeta só membro posterior? Sim, principalmente quando a gente pensa lesões caudais a T3, de T3 em diante, vai afetar só membro posterior, tá? E aí a gente poderia ter uma apresentação clínica como a do cavalo na foto, tá? Lembrando muito ali a posição de cão sentado, né? Como ele tá aparentando ter ali elevação do membro torácico, levanta o tronco, pescoço e cabeça, mas o membro posterior ele não se levanta. E aí, de novo, a simetria dos sinais clínicos é um ponto muito importante para a gente pensar. Existem várias formas, né, de realizar o exame neurológico, mas geralmente a gente gradua essa alteração nos membros, tá, torácico e pélvicos, de 1 a 5. 1 seria o animal normal, que não apresenta déficit nenhum, e o 5, animal que não consegue se manter em estação. Muitas vezes a gente observa graduações diferentes nos membros torácicos, o direito está mais acometido que o esquerdo, ou vice-versa. Pélvico, o direito está mais acometido que o esquerdo, ou vice-versa. Isso são alterações muito comuns da gente observar, tá? E aí é importante a gente sempre realizar as provas, né, especiais do exame neurológico para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Senão a gente vai colocar tudo dentro do mesmo balaio e achar, os 2 membros pélvicos estão acometidos com o mesmo grau. Muitas vezes isso não é verdade. Outras alterações, né, que mais relacionadas aos nervos cranianos, doença vestibular pode acontecer, o 8º par, né, o vestíbulo coclear, aí o animal apresentaria andar em círculo, nistagmo, inclinação e queda para o lado acometido, muitas vezes, como a gente está vendo o equino da foto superior direito, né, do canto superior direito, o animal com desvio de cabeça, que a gente chama de head tilt. Então, o animal fica todo o tempo com a cabeça, né, desviada, como a gente está vendo ali na foto. Paralisia unilateral do nervo facial, 7º par, né, de nervo craniano, como a gente já sabe. E aí, como o sinal clínico relacionado ao acometimento do nervo facial, a gente pode observar a pitose labial, como está aqui na foto, tá? Mas o nervo facial, a parte motora dele é responsável por movimentação de orelha, então o animal pode, com o nervo facial acometido, lesionado, apresentar pitose auricular, ele deixa de movimentar a orelha, muitas vezes essa orelha ela fica caída, reflexo palpebral, movimentação de pálpebra, então muito comum, animal com essa lesão de facial, acometendo, né, o ramo palpebral, o animal fica com a pálpebra entreaberta, ele não consegue piscar adequadamente. E aí a alteração
em lábio, focinho, tá? Como a gente está vendo aqui na foto mais abaixo, eu não sei se vocês conseguem ver aqui a setinha do meu mouse, mas o que, que a gente observa? O lábio desviado devido a uma lesão de nervo facial. Paralisia de língua também é possível da gente observar. Então, 12º par de nervo craniano pode estar cometido, e aí, como principal sinal clínico, o animal ficaria com a língua exposta, ou com uma redução do tônus da língua. Tá? Muitas vezes a língua está na cavidade oral, mas quando você vai lá e puxa a língua, é difícil, né, a gente puxar a língua de um animal saudável. No animal com lesão do 12º par, ele apresentaria essa língua mais flácida e você facilmente puxa ela, na maioria das vezes ela fica exposta para fora da cavidade oral. Sinais de disfagia, dificuldade de deglutição, relacionados ao nono, ao 10º e ao próprio 12º par também. E aí a gente poderia observar também deslocamento dorsal do palato mole, que seria uma outra alteração ali relacionada. E pensando no 5º par de nervo craniano, o trigêmeo, a gente poderia observar a atrofia do masseter. O trigêmeo é responsável, né, pela inervação do masseter, o principal músculo relacionado à mastigação. Além disso, isso pensando na parte motora, né, desempenhada pelo trigêmeo. A parte sensitiva está relacionada à sensibilidade da face. Então, quando você toca a face do animal e ele está sentindo o toque, é o trigêmeo responsável por essa sensibilidade. Então, um exame muito comum que a gente faz, facilmente realizado, seria o quê? Uma mão enluvada, você vai e tenta colocar o dedo dentro da narina do animal. Essa sensibilidade ao toque, né, o animal, claro, todo mundo se incomoda, principalmente o animal, quando você tenta colocar o dedo dentro da narina. Poderia perfeitamente também utilizar uma pinça dente de rato, uma agulha com a ponta um pouquinho mais romba, para ver se o animal tem essa sensibilidade na face, denotando, né, a função do nervo trigêmeo, do 5º par de nervo craniano. Outro sinal clínico associado, que nem coloquei aqui, mas está lá com achado de necrópsia, né? Não sempre você vai encontrar na necrópsia, às vezes, com o animal vivo na sua frente, você consegue observar, seria atrofia muscular de origem neurogênica. Essa atrofia muscular, que a gente vai ver mais para frente, ela geralmente está relacionada ao membro posterior, à musculatura dos membros posteriores, e principalmente associada ali à garupa, né, à musculatura glútea. Então, ali, na garupa do animal, você vê uma assimetria da camada muscular. A gente vai ver algumas fotos mais adiante. Vou passar alguns vídeos, na verdade, são vídeos que o professor Alexandre Borges, ele criou um projeto de extensão, enfim, ficava na página da FMVZ, lá da Unesp de Botucatu, e tem os créditos aí todo para o professor Alexandre, agradecer aí a difusão da informação, né, esses vídeos são muito úteis aí. Serviço de neurologia que ele prestava, animal descendo uma rampa, tá? O que a gente observa? Olha a dificuldade para descer a rampa. Então, o animal já apresenta um aumento dos sinais clínicos, uma exacerbação dos sinais clínicos. E repare que muitas vezes ele apresenta uma fraqueza de membro, um vídeo bem curto, mas a gente observa essa fraqueza muscular, essa redução da propriocepção, por quê? O animal joga garupa para um lado, para o outro, muitas vezes demonstra uma fraqueza ali do membro, e se tivesse uma evolução um pouquinho maior, muitas vezes esses animais eles acabam caindo durante essa prova. Claro, né, que a gente vai tomar cuidado. O segundo vídeo, um outro animal. Andando em linha reta, você já repara claramente que o animal apresenta uma deambulação de garupa muito grande. Descendo a rampa, os sinais são mais exacerbados, né? Uma pena que o vídeo é bem curtinho, mas o animal apresenta uma deambulação de garupa muito grande, principalmente em provas especiais, né? A descida da rampa é um teste que a gente realizava muito. Essa rampa, para quem conhece lá, a Unesp de Botucatu é uma rampa que fica praticamente no meio do hospital ali, é um caminho, né, que vai ligando os vários departamentos, e muitas vezes a gente ia lá com os equinos, todo cuidado, né, para o equino não se machucar,
não machucar quem estivesse próximo, mas ele apresentava uma exacerbação dos sinais clínicos. E o terceiro vídeo, mostrando um animal que tinha acabado de chegar. Reparem, ó, tá andando, não tá acontecendo nada, ele quase cai sozinho. 30 dias após o tratamento, esse animal foi tratado com diclazuril e outros medicamentos, o padrão de locomoção praticamente normal. Também outro animal com EPM. Evoluindo aqui para patologia clínica. Hemograma e bioquímica é importante de ser solicitado? Sim. Ele vai elucidar alguma coisa relacionada diretamente à EPM? Não. Tá? Muito dificilmente vai apresentar alteração de hemograma, alteração de bioquímico. Pô, mas então para que eu vou solicitar? Eles são utilizados muitas vezes para a gente conseguir excluir outras doenças que poderiam estar na nossa lista de diagnóstico diferencial. E até mesmo para avaliação do status geral do animal. Tá? E aí a gente chega num ponto muito importante quando a gente discute EPM. Exame do líquor, líquido cefalorraquidiano, né? LCR ali, o líquido cefalorraquidiano, popularmente conhecido como líquor. O exame do líquor é importante, muito importante. Principalmente a análise físico-química, tá? Onde a gente vai analisar lá quantidade de proteína, celularidade, presença de anticorpos. Quando a gente fala em celularidade, a gente precisa analisar a quantidade de mononuclear ou polimorfonuclear, tá? Que isso também vai nos ajudar bastante a tentar diferenciar quanto a outras enfermidades. E aí, quando a gente pensa na prova do Western blot, essa celularidade é importante para a gente analisar a contaminação com sangue. Porque se houve contaminação com sangue, e aí à medida que a gente faz a técnica de Western blot, que no passado, né, era a prova ouro, a prova standard, que a gente realizava pro diagnóstico da IPM, se tinha sangue, contaminação com sangue, uma quantidade de albumina, anticorpos sanguíneos no líquor, devido a uma contaminação, a um acidente de punção, que a gente chama, esse exame poderia haver um falso positivo, tá? Então, quando ia fazer o exame do Western blot, obrigatoriamente você fazia o exame do líquor, análise da citologia e analisava se havia contaminação, né, por sangue da circulação, se foi um acidente de punção, tá? Claro, eu posso ter sangue no líquor, devido a uma hemorragia que aconteceu, enfim, um aumento da permeabilidade capilar, uma lesão capilar, tá? Aqui eu tô falando de sangue da circulação sistêmica e através de um erro de punção, você passou ali no vaso sanguíneo, na musculatura, ou enfim, próximo ali às vértebras, e aí você acaba contaminando o líquor. Essa amostra, ela não é adequada para você submeter a técnica de Western blot, que era uma técnica muito utilizada, na verdade ela é utilizada ainda, só que o seu uso está diminuindo porque ela era praticamente só feita para um laboratório lá nos Estados Unidos. Então, os animais que a gente coletava o líquor, a gente tinha que mandar para o paddock em São Paulo, e o paddock enviava lá para os Estados Unidos o laboratório que fazia o Western blot. Posso fazer um Western blot do soro sanguíneo? Pode, tá? Não deixa de ser uma titulação, uma sorologia que você faz. Porém, o mais adequado é você submeter o líquor, líquido cefalorraquidiano. Por quê? Porque vamos pensar, eu mandei o soro sanguíneo para fazer o Western blot, é uma sorologia. E aí, no soro sanguíneo deu positivo. Isso significa que o sarcociste neurona, ele chegou no sistema nervoso central? Não obrigatoriamente. Significa que o animal teve contato com o sarcociste e produziu anticorpos. Porém, em alguns animais, ou na verdade, na maioria dos equinos, eles entram em contato com o sarcociste, o sistema imune dá conta de debelar essa infecção, e aí o que a gente observa? A não progressão para o sistema nervoso. Ou seja, se eu coletar o sangue desse animal que não tem sinal neurológico, que a doença não
Doença clínica não existiu, ele vai ter titulação sanguínea. Porém, se a gente coletar o líquor desse animal, ele vai dar negativo. Então, o exame, para ser confirmatório, ele tem que dar positivo no líquor. É claro, pô, eu estou com um animal, eu não consegui coletar líquor por alguma razão, mas eu consigo coletar o sangue, né, de maneira bem fácil, bem tranquila. Posso fazer o exame? Pode, tá? Mas aí você vai ter um resultado laboratorial, no caso a titulação, a sorologia positiva, mas o que vai fechar o diagnóstico mesmo serão os sinais clínicos, né? E claro, essa correlação, presença de título no soro sanguíneo com sinal clínico, aí você fecha pela clínica, e claro que você tem uma forte evidência de que houve contato e que possivelmente, né, o sarcociste invadiu o sistema nervoso central. Mas o ideal é titulação, essa sorologia do líquor, tá? Porque se tem anticorpo no líquor, esse anticorpo foi produzido no próprio sistema nervoso central. E aí significa que o parasita, o protozoário, no caso, ele entrou lá para o sistema nervoso central e o corpo lançou mão de mecanismos, né, imunidade celular e imunidade humoral, no caso, né, que a gente está discutindo, produziu anticorpos e é um animal positivo. O grande problema dessa técnica como ia para os Estados Unidos, demorava por volta aí de um mês para sair o resultado. Você tem um animal com IPM, um mês é muito tempo, tá? Pô, mas você falou que é curso crônico na maioria das vezes. Sim, mas é um curso crônico progressivo, os sinais clínicos vão piorando. O processo degenerativo, ele vai aumentando com o passar do tempo. Tudo bem que na apresentação típica, clássica, essa evolução ela é lenta, mas mesmo assim, um período de um mês é muito tempo, tá? Então, na maioria das vezes, coletava o líquor, já entrava com tratamento. Claro, quando o resultado ficava pronto, você fala, pô, realmente eu estava certo aqui, se tratava de EPM, o tratamento foi adequado também. E muitas vezes o animal já apresentava uma melhora e você fechava esse diagnóstico pelo o diagnóstico terapêutico, tá? Pela terapia apropriada que surtiu efeito. Outra técnica é PCR, tá? A gente fala atualmente, né, métodos diagnósticos, a gente discute, né, a gente fala bastante da reação em cadeia de polimerase, a famosa PCR, porém a PCR, para sarcociste, para EPM, ela tem uma baixa sensibilidade. Por quê? Porque o PCR ele vai detectar o DNA do parasita. Porém, algumas enzimas presentes no líquor conseguem destruir o DNA do parasita. Ou uma outra situação muito comum, a gente tem uma escassez de DNA do protozoário. Então, consequentemente, esta não é a técnica mais adequada para fechar o diagnóstico. Apesar de ser uma técnica molecular, aí, enfim, que a gente utiliza muito para várias enfermidades aqui para o sistema nervoso central, falando da IPM, ela não é a técnica mais adequada. A gente chega agora na reação de imunofluorescência indireta. A técnica de RIF, né, popularmente conhecida como RIF, ela tem sido utilizada, né, mais a cada dia que passa, tá? O professor Daniel Aguiar, lá no laboratório da UFMT, em Cuiabá, ele utilizava essa técnica mais como triagem. Qual que é o problema da RIF? Você precisa ter cultivo do sarcociste, cultivo celular de sarcociste. Isso é um pouquinho complicado. Ele tinha o cultivo lá de vários e vários anos, o pessoal do laboratório brincava que ele tinha mais ciúme desses sarcocistes que ele cultivava do que qualquer outra coisa, então isso requer a presença do sarcociste ser cultivado. E aí você utiliza o próprio protozoário como antígeno, no caso, ele utilizava lá os merozoítos como os antígenos. E aí a gente chega na técnica que comercialmente e de acesso, ela está sendo mais utilizada atualmente, que é o ELISA, que é um teste imunoenzimático. Na verdade, a gente utiliza uma adaptação do ELISA, que é o que a gente chama de SAG-ELISA, né, um SAG-ELISA, onde basicamente a gente vai utilizar peptídeos recombinantes de antígeno de superfície
para fazer essa detecção. Então, é um teste sorológico também, tá? E aí, esse é um folder, né, até que eu extraí lá do site do Paddock. Então, comercialmente, você envia a amostra para lá, e aí eles já te dão uma resposta, né? O interessante é que ela é relativamente, o resultado relativamente rápido. Eles fornecem um resultado quantitativo, do ponto de vista, não vai agregar tanto clinicamente, né? O animal vai ser positivo, e para a gente, como clínico, né? Aqui falando como clínico, você já tem que entrar, ou não, muitas vezes já entrou com o tratamento, isso é basicamente uma confirmação. Com o achado de necrópsia, a gente vai observar, né, lesões em medula espinhal, ali tá cérebro, mas entendam como encéfalo, tá? E muitas vezes a gente vai observar focos de malácia e hemorragia, principalmente nas porções medulares, como eu comentei, por isso que os sinais clínicos eles estão mais associados à medula espinhal, tá? Então, até aqui na foto, um artigo do Faria, que a professora Tiziana é autora também, foi animal atendido na UFLA, né, no hospital da UFLA, infelizmente veio a óbito, teve uma apresentação clínica não muito usual, uma apresentação aguda, tá? O animal veio a óbito, e aí na necrópsia, né, a professora Mary também está como autora, observa-se esses focos hemorrágicos, e claro, ali, quando você fez a histologia, a professora Mary, toda a equipe lá detectou o quê? Esquizontes de sarcociste na substância branca da medula espinhal, porção torácica, tá? Então, realmente, né, sinal clínico, nesse artigo, eles comentam, não houve tempo hábil, enfim, para mandar para uma técnica de diagnóstico laboratorial, mas, infelizmente, né, o animal veio a óbito mesmo no tratamento, lesões medulares, e aí a presença do esquizonte entremeado ali aos axônios, a medula espinhal na porção torácica. Atrofia muscular de origem neurogênica, essas duas fotos que a gente está vendo abaixo do slide, denotam que uma assimetria da musculatura, tá? Então, muitas vezes, isso acaba passando despercebido, principalmente nos animais que têm uma evolução crônica, progressiva crônica, mas bem lenta. Até engraçado, falando aqui para vocês, eu lembro de um animal que eu atendi lá em Cuiabá, eu até fui na propriedade mesmo, e a gente conseguiu na propriedade coletar o líquor, né, lombo saco, o animal em pé. Esse animal era um animal de tambor, era laço ou tambor, eu não me recordo precisamente, mas uma coisa que a proprietária relatou, era até minha aluna na ocasião, ela relatou, pô, esse animal, ela tá mais lenta, é um animal que não tá indo muito bem na prova que ela faz. Aí chegando na propriedade, a gente olhando, examinando o animal por trás, a gente observou essa assimetria na região glútea, né, garupa principalmente, são os principais locais que a gente observa, tá? Então, isso entraria lá nos sinais clínicos, como eu comentei com vocês. Aqui eu estou comentando de necrópsia, mas é importante a gente estar atento, né, como eu comentei na ocasião lá, na discussão dos sinais clínicos. E aí, na análise histológica, necrose, infiltração de células de defesa inflamatória, e aí muitas vezes a gente pode encontrar os esquizontes, né, como ali a gente encontrou no trabalho do Faria, a professora Tiziana e a professora Mary são autoras também. Como diagnóstico diferencial, tá? Existem várias enfermidades, não vou entrar tão a fundo nessa discussão, para a gente discutir um pouquinho mais sobre tratamento, mas a gente precisa discernir quanto aos sinais clínicos relacionados ao encéfalo, seria uma lista de diagnóstico diferencial, e uma outra lista de diagnóstico diferencial relacionados às alterações em medula espinhal, tá? Dentre as enfermidades diferenciais, a gente discute sobre mielopatia estenótica cervical, a famosa síndrome de Wobler. Isso aí, a gente precisa analisar quanto à idade do animal, idade de rápido crescimento, raças que costumam ter um porte físico mais avantajado, tá? Então, seriam principais pontos para a gente discutir. Mielopatia equina por herpes vírus, equino tipo 1, tá? Aí, geralmente, a gente observa quadros de rinopneumonia em animais jovens, abortamento em éguas,
E aí alguns animais, poucos animais, né, vão apresentar essa infecção herpética, tá? Trauma, porção encefálica, porção medular, é questão realmente da gente fazer o diferencial desse histórico de trauma. O próprio líquor nos ajuda a diferenciar. O animal com trauma medular vai ter hemácia livre em grande quantidade, hemácia crenada, ou muitas vezes o líquor vai ficar xantocrômico, líquor meio amarelado, né, com coloração avermelhada ou meio amarelado. Alterações de bolsa gutural e ouvido, né, principalmente a gente precisa diferenciar da doença vestibular, onde o animal fica andando em círculo, perda de equilíbrio, desvio de cabeça, né, o head tilt que eu comentei com vocês. A raiva, aqui no caso, uma encefalite viral progressiva que vai levar ao óbito, né, em torno de 7 dias. Então, o acompanhamento clínico serviria para a gente fazer o diferencial. Encefalites virais, bacterianas como um todo, o líquor nos ajuda muito a fazer essa diferenciação. No caso, encefalite viral, a gente teria o que a gente chama de pleocitose, aumento da celularidade do líquor, associado a aumento de proteína também. No caso, encefalite viral, essa pleocitose é de mononuclear, e se é bacteriana, geralmente é uma pleocitose de polimorfonuclear. E, por último, não menos importante, a leucoencefalomalácia. É claro que a gente já faria associação com consumo de milho ou produtos relacionados ao milho, a própria ração comercial, né? Já seria uma micotoxina causadora, fumonizina causadora do processo degenerativo e necrótico da substância branca do encéfalo. Na leuco, a gente observa sinais muito mais relacionados ao encéfalo e muito menos relacionados à medula espinhal. Tá? Então, isso poderia ajudar. Na EPM acontece de forma inversa, muito mais medula, sinais medulares, do que sinais encefálicos. E a gente entra num outro ponto muito importante quando a gente fala em EPM, é tratamento. Alguns casos, né, a evolução é muito rápida, mesmo entrando com tratamento, você não consegue salvar o paciente. Mas na maioria das vezes, a evolução crônica progressiva é um ponto favorável, mas é claro, o quanto mais rápido você faz esse diagnóstico clínico e ou laboratorial, dependendo das condições, e mais rápido entrar com o tratamento, melhor, maiores as chances de sucesso. Eu separei aqui alguns princípios do tratamento, tá? Quais seriam os princípios do tratamento da EPM? Primeiro, acabar com a infecção. Lembra que você tem um processo infeccioso. A EPM é um processo infeccioso onde a gente precisa matar o protozoário, no caso, o esquizonte que está lá no sistema nervoso central do equino. Então, você vai utilizar o quê? Drogas antiprotozoárias. Reduzir a inflamação. Porque esse esquizonte entremeado aos axônios, neurônios da medula espinhal do encéfalo vai causar essa inflamação. E aí, como sinais da inflamação, dor, calor, rubor, perda de função, edema. Pensando no edema, você vai originar uma compressão tecidual. E o neurônio comprimido, ele perde função, tá? Função motora, função sensitiva. Isso vai estar afetando o funcionamento dos pares de nervos cranianos, por exemplo, funcionamento adequado desses axônios ou neurônios relacionados à medula, membros torácicos, membros posteriores. Então, essa compressão tecidual ela precisa ser reprimida de alguma forma, combatida de alguma forma. Reduzir a degeneração tecidual e atuar para que você consiga deixar o metabolismo desse neurônio acontecendo de maneira adequada. Utilizar antioxidantes, que também vão atuar no metabolismo celular, vou discutir um pouquinho mais para frente, e utilização de carreadores, que vão ajudar no quê? No transporte do medicamento que você muitas vezes vai aplicar intravenoso ou intramuscular, e ele precisa atravessar a barreira hematoencefálica. Então, mas, claro, eu vou utilizar uma droga antiprotozoária que atravessa a barreira, legal, mas se você tiver um carreador, ele vai potencializar esse transporte através da barreira. Da mesma forma, anti-inflamatório, da mesma forma, substâncias que atuam no metabolismo, que atuam
combatendo a degeneração tecidual. Então vamos lá, drogas antiprotozoáricas. É o mais importante do tratamento? Sim, tá? Mas os outros medicamentos que eu vou falar a seguir são tão importantes quanto. Por quê? Eles não vão atuar de maneira direta a matar o protozoário. A droga antiprotozoária, ela vai fazer isso, mas são adjuvantes, diminuindo degeneração, por exemplo, ou auxiliando no metabolismo celular. A gente precisa lembrar que a célula afetada que a gente está discutindo é neurônio. O neurônio tem um metabolismo muito, mas muito acelerado. Então, essas substâncias adjuvantes, inicialmente, elas se tornam muito importantes nesse tratamento. Bom, como droga antiprotozoária, no início, nos primórdios, né, da descoberta da doença, utilizava-se sulfadiazina, outro tipo de sulfa, principalmente a diazina, associada à pirimetamina, tá? Hoje em dia é um tratamento utilizado? Não. Na verdade, acaba sendo uma das últimas escolhas. A gente usa quando não tem acesso a uma droga mais efetiva, que a gente vai ver os próximos medicamentos. Um dos pontos adversos é o quê? Tempo de utilização, tá? No mínimo, recomenda-se 4 meses de utilização. Os livros comentam de 4 a 6 meses de utilização. Pô, mas eu não tenho acesso a uma outra droga. Posso usar essa associação? Pode, tá? Mas é importante lembrar que o tempo que você utiliza é um tempo relativamente longo. Hoje até você encontra sulfa oral, que você fornece para o cavalo, mas antigamente a gente utilizava sulfa, geralmente aquela sulfa intravenosa, e aí você precisava fazer 2 vezes por dia, né? Geralmente utilizar essa dose aí de 15 a 20, geralmente 20 miligramas por quilo, 2 vezes por dia, e V. Hoje em dia a gente utiliza oral, aí não é tanto problema, né? Misturado ali com algum agente palatabilizante, você fornece facilmente a sulfadiazina. A sulfa oral é fácil de encontrar, tá? Ou a injetável, se você optar no início do tratamento. A perimetamina, geralmente a gente manda manipular. Então a gente manda manipular, e aí a dose é essa de 1 miligrama por quilo, uma vez ao dia durante, no mínimo, 4 meses. Outras drogas antiprotozoárias mais modernas, vamos falar moderna, mas são mais utilizadas, né? São essas drogas aí do grupo benzeno acetonitrila, que basicamente a gente encontra o diclazuril. O diclazuril é o mais utilizado. Existem várias apresentações comerciais. Esse Iprozil que a gente está vendo, já usei várias e várias vezes, da mesma forma que esse Marclazuril, se eu não me engano, são as 2 apresentações próprias para o equino, tá? Porém, a gente pode utilizar apresentações feitas para aves e suínos no combate à coccidiose, né? Uma enfermidade muito comum aí nessas espécies que eu acabei de citar. E aí você faz adaptações, né? Esse Avicox é para ave, enfim, é a base de Clasuril, esse Cox B também. Aí a maior dificuldade seria você fazer o cálculo, né? Peso do animal, a dose recomendada de 5 a 6 miligramas por quilo, ou 5,6, que é a dose mais recomendada, e ver o volume, se for líquido ou volume de pó, que você precisa fornecer para o animal, lembrando, uma vez ao dia, por no mínimo 28 dias. A gente viu um vídeo, né, que o animal em 30 dias ali se recuperou, um mês se recuperou, mas na maioria das vezes é interessante ser mais cauteloso e prolongar esse tratamento além de 30 dias. Geralmente a gente faz aí 45, às vezes até estende para 60 dias, porque é difícil você ter segurança e falar, pô, eu matei todos os esquizontes, o processo inflamatório está reduzindo, ou ele vai sumindo com o decorrer do tempo, e aí eu posso ficar tranquilo. É difícil você ter essa segurança, então eu recomendaria aí no mínimo 45 dias para ter uma segurança maior em dizer que você matou todos os esquizontes ali que estão infectando, né, o tecido do sistema nervoso central. Outra droga, um pouquinho mais atual, é o toltrazuril. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha apresentação comercial no Brasil, tá? É uma droga que a gente observava vários trabalhos, América do Norte, eles utilizando lá para o tratamento da IPM, e a gente não tinha acesso, ou
só tinha acesso através da importação, mas aí demorava, enfim, tinha toda uma parte burocrática e de tempo envolvida. Mas hoje a gente já encontra, né, por exemplo, aí esse Isocox, o próprio Bicox, ele tem uma indicação para o controle de hemeriose e coccidiose nessas espécies. Não existe uma recomendação na bula, né, para tratamento de EPM, mas a gente sabe que acaba funcionando. E outro medicamento, que seria esse panosuril, basicamente ele é um toltrazuril sulfona. À medida que se fornece o toltrazuril para o animal, ele vai ser metabolizado em toltrazuril sulfona. Então, ponazuril já seria um antiprotozoário metabólico, né, do toltrazuril, que seria adequado. O problema é a apresentação comercial que a gente não tem, então eu comento aqui mais a termo de curiosidade do que efetivamente a gente conseguir utilizar num tratamento para o animal com EPM. Outro medicamento citado, mas eu não tenho experiência, é essa nitoxanide, que é o princípio aí do antihelmíntico anita, né, utilizado para os seres humanos. É discutido aí que serviria para o coronavírus, não vou entrar nesse mérito, mas aí qual que seria a forma de utilização, tá? Você utilizaria 25 miligramas na primeira semana, e aí depois você aumentaria para 50 miligramas também por 30 dias. A ação desse medicamento é o custo, tá? Custo relativamente elevado, para um tratamento antiemítico para o ser humano já tem um custo relativamente alto, né? Não vou falar tão alto, impeditivo, mas à medida que a gente transpõe isso em dose relacionada ao peso corporal, o cavalo é várias vezes, né, o nosso peso corporal, então sairia caro, lembrando que são vários dias de tratamento a 25 miligramas, e aí por mais 3 semanas se aumenta para 50 miligramas, o tratamento acaba saindo caro. Quanto ao combate aos protozoários, a gente acabou, tá? Então, agora a gente vai entrar na discussão de drogas adjuvantes. Por exemplo, drogas que vão reduzir a inflamação. O que eu vou utilizar? Anti-inflamatório. Mas aí a dúvida, AINE, anti-inflamatório não esteroidal, ou AINE, anti-inflamatório esteroidal? A gente geralmente dá preferência para o AINE, tá? Por isso está ali, fenilbutazona, o fluoxime, são os mais utilizados. Porém, em casos de evolução aguda, a gente pode e deve, no caso, utilizar um corticoide, né, ou anti-inflamatório esteroidal. No caso, geralmente utiliza-se a dexametasona, pode-se utilizar a prednisolona por 1, 2, no máximo 3 dias, porque existem relatos que o corticoide ele poderia reagudizar o processo e o animal, ao invés de melhorar, ele vai piorar. Mas é claro, né, um ponto importante que eu levanto na utilização do corticoide é sempre utilizar ele em associação à droga antiprotozoárica. Isso é um ponto que a gente não pode discutir e abrir mão. Medicamentos ou substâncias que reduzem a degeneração tecidual e ou atuam no metabolismo celular. O exemplo que eu dou para vocês, e muito utilizado, é a vitamina B1, tá? Porque a vitamina B1, ela participa lá do ciclo de Krebs, para no final do processo, para que serve o ciclo de Krebs, né? Produzir ATP, tá? Produzir energia. E essa energia é extremamente valiosa e útil para o neurônio que tem um metabolismo extremamente acelerado. Pô, mas então a tiamina serve como tratamento da EPM? Você pode sair dessa apresentação falando isso? Não. Ele é um adjuvante para o metabolismo do neurônio, tá? Isso acaba sendo um ponto importante. Por quê? Aqueles neurônios que estão ao redor do esquizonte, eles estão sofrendo um processo inflamatório degenerativo. O metabolismo está sendo comprometido, muitas vezes, pelo aporte de sangue, aporte de nutrientes. Então, é importante a gente pensar nesse aspecto no metabolismo celular. Outro ponto, né, que eu até nem coloquei no slide aqui, mas seria oxigênio-terapia relacionada à fluidoterapia.
Por que o oxigênio? Neurônio, alto metabolismo, precisa de bastante oxigênio. Fluidoterapia, à medida que eu tenho um cavalo lá, muitas vezes com alteração de comportamento, alteração na locomoção, ele pode estar desidratado, e essa desidratação diminui perfusão sanguínea para o sistema nervoso central. Então, a hidratação ela também participa de maneira indireta no metabolismo celular, porque à medida que eu recupero a perfusão sanguínea, eu estou recuperando também o aporte de nutrientes, glicose e oxigênio para esse neurônio que precisa bastante em condições naturais, em condições normais, e a gente precisa extrapolar isso para uma condição anormal de infecção. Ele vai precisar de muito mais nutriente, muito mais oxigênio para se recuperar do processo inflamatório e até mesmo, já entrando no próximo tópico, né, essa célula ou esse tecido com processo inflamatório vai gerar muito radical livre, vai gerar muita espécie reativa do oxigênio. Então, por isso que a gente utiliza também esses antioxidantes. Os principais utilizados é vitamina E e selênio. Tanto é que a gente encontra, né, apresentações comerciais aí, contendo selênio e vitamina E no mesmo produto, tá? Outro produto que a sua utilização vem crescendo é a N-acetilcisteína. Pô, mas N-acetilcisteína é mucolítico? Sim, é mucolítico. Mas N-acetilcisteína, à medida que ela é metabolizada, ela entra na composição da glutationa. A glutationa é uma substância antioxidante muito importante, é um antioxidante endógeno. Então, fornecendo acetilcisteína, você forneceria indiretamente uma maior quantidade de glutationa, e geralmente essa glutationa, né, ela é peroxidase associada ao próprio selênio, à própria vitamina E, principalmente o selênio, falando aqui, e aí vai ter uma ação antioxidante muito maior, tá? E aí, pô, mas para que fornecer antioxidante? Lembra que eu acabei de falar. O esquizonte, ele está gerando uma inflamação, é um corpo estranho, um processo inflamatório e infeccioso ao mesmo tempo, isso gera a produção de muitos radicais livres. Retirando esses radicais livres, você fornece uma condição para quê? Para que o animal tenha uma recuperação de um quadro de degeneração, tá? Lembra que o neurônio é uma célula que não se regenera. Pô, mas e aí? O neurônio degenerado, ele tá morto? Não. Imagine o neurônio degenerado como neurônio em sofrimento. À medida que você fornece condições para esse neurônio se recuperar, ele volta à normalidade. Pô, mas e se eu não fizer nada? Essa degeneração vai evoluir para necrose. E aí, quando eu falo em necrose, é morte celular. Infelizmente, você perdeu esse neurônio ou esse grupo de neurônios. E aí, por último, não menos importante, a gente tem os carreadores. O que a gente entende como carreador? Tá? Eu já comentei brevemente lá com vocês o principal exemplo e o mais utilizado, sem sombra de dúvida, é o DMSO. Eu brinco, né? Falo que o dimetilsulfox, o DMSO, ele é quase que como um coringa, né? Num jogo de cartas. Por quê? Porque o DMSO ele tem uma ação anti-inflamatória. É grande a ação anti-inflamatória dele? Não, tá? Eu nem considero quando a gente monta um plano de tratamento para IPM. Mas o DMSO tem uma pequena ação anti-inflamatória, que eu acho que já ajuda. Ele é antioxidante também, deveria estar lá no outro slide, junto com a vitamina E, selênio, acetilcisteína. E, ao mesmo tempo, ele é um excelente carreador, tá? Pô, mas como então eu utilizaria o DMSO? A minha recomendação é, opa, eu vou fazer o de Clasuril, por exemplo, via oral. Vai demorar, sei lá, meia hora para ser absorvido no estômago, intestino. 15 minutos depois do fornecimento via oral do Diclasuril, eu aplicaria o DMSO nesse animal, geralmente em aplicação intravenosa. Pô, mas por que você faz isso? Porque à medida que o animal está aumentando os níveis séricos sanguíneos, né, os sanguíneos de diclasuril, você fornece um carreador na circulação sanguínea. Então, esse carreador vai auxiliar no transporte do diclasuril e do próprio anti-inflamatório, né, vitamina E e selênio, da mesma forma, vai facilitar e aumentar esse transporte para o sistema nervoso central. Ou seja, ele ajuda a transpor a barreira hematoencefálica, que no primeiro momento
ela é super útil, é um sistema de proteção, mas quando a gente precisa tratar, quando a gente precisa ter nível terapêutico lá no líquor, no sistema nervoso central, ela acaba atrapalhando, tá? E aí o DMSO vem para auxiliar. Lembrando, né, de tomar cuidado ao manipular ele, é possivelmente, potencialmente cancerígeno, tem-se dúvidas ainda, mas enfim, luva, utilização de máscara, o EPI, né, que a gente está se familiarizando a utilizar aí pelas questões que a gente está vivendo atualmente, então tomar todo cuidado, tá? E eu chamo bastante atenção do MSO, é um medicamento bem interessante, coringa, a ação carreadora dele é bem interessante. E aí, já finalizando, né, a apresentação, quase chegando já a 1h30 de apresentação aqui, como medida de controle, reduzir o contato do gambá e também de aves, né, com o equino, com os equídeos, de modo geral, que a gente está discutindo hoje nessa manhã, tá? Se não tem hospedeiro definitivo, eu não vou ter a liberação ali dos esporocistos juntamente com as fezes do gambá ou com as fezes do hospedeiro definitivo. Pô, mas por que você falou aves? É claro que a gente deveria inserir, além das aves, pistacídeo, columbriforme, os outros hospedeiros intermediários. Porque também, uma vez que eu tenho hospedeiro definitivo, mas não tenho intermediário, o ciclo não vai se fechar. Né? Então a gente precisa pensar em medidas para evitar a infecção. Claro, né? O foco aqui principal é o cavalo, mas a gente tentar interromper o ciclo do sarcociste do neósporo, né? Principalmente falando do sarcociste hoje aqui para vocês. E aí, para finalizar mesmo, né? Eu separei 4 artigos que eu achei bem interessante relacionados à IPM, tá? Tem essa revisão aqui, é uma revisão que apesar de ser de 2010, é do Ulisses, ele foi mestrando, né, na época que eu estava fazendo residência, juntamente com o professor Rogério, que me acompanhou aí na graduação, aprendi muito com o Rogério, o professor Alexandre, essa parte de neurologia. É uma revisão bem interessante que aborda, né, e discute sobre o sarcociste, sobre o neóspora, os dois tipos, né, de neóspora, as duas espécies, canino e rugese, relacionados aí à mieloencefalite protozoária equina. Então, ele fica como sugestão de leitura complementar aí para vocês. Quem quiser depois, são bem fáceis de achar, né? No Google mesmo, no Scholar Google, você acha bem tranquilo. O que não achar, eu vou passar meus contatos, eu posso passar os artigos também. Esse segundo artigo foi o artigo do Faria, né? Da Thalita, no caso, juntamente com a professora Mary e a professora Tiziana, que comentam sobre EPM. Na verdade, é um relato de caso, uma apresentação aguda, bem interessante. Eu utilizei algumas fotos ali da necrópsia, mas aborda e discute sobre o tratamento, foi de Clasuril também. Eu acho bem interessante aí como leitura complementar, né? Discutindo aí alguns pontos que eu também abordei na apresentação que eu estou acabando agora aqui com vocês. Coloquei, né, por ser um trabalho daqui de Lavras, né, do Hospital Veterinário da UFLA. Então, achei bem interessante apontar aqui um trabalho bem legal, um relato de caso bem interessante, bem documentado, que aborda desde do início do atendimento até, infelizmente, né, evolução aguda não surtiu efeito, não surtiu resultado. A necrópsia também. Um outro trabalho aqui da UFLA, do Ribeiro, né, do Manuel Ribeiro, orientação do professor Antônio, Marcos, juntamente com a professora Cristiane, a professora Kitty, a professora Adriana Mello, que faz um levantamento soroepidemiológico de sarcociste. Aqui eles inserem o toxoplasma também, o neóspora, aqui no sul de Minas. Então, achei super relevante por ser da região que a gente está morando ou trabalhando, né, nessa época. E aí, uma soroprevalência que ele vai apresentar. Falando do sarcociste, eles encontraram uma soroprevalência de 26%. Ou seja, de todos os animais testados, que eu acho que foram mais de 500 animais, 506 animais, 26% apresentavam titulação. E um fato mais interessante ainda é o quê? Isso analisando os animais. Se a gente analisar
a epidemiologia das fazendas, das diversas fazendas onde foram coletados o sangue desses animais, 88% das propriedades tinham, no mínimo, um animal positivo, pensando que teve contato, tá? Não estou falando que tinha sinal clínico. Os animais que foram coletados sangue eram todos animais saudáveis, mas 88% das propriedades tinham algum animal que teve contato com sarcociste. Então, isso já chama bastante a nossa atenção frente à distribuição, frente à epidemiologia. E aí, por último, um trabalho do professor ali, Daniel Moura Aguiar, foi a tese de doutorado, se eu não me engano, da Alice Borges, que eu tive contato lá na UFMT também, que eles fazem, né, um estudo soroepidemiológico bem parecido com o que foi feito aqui na UFLA também. E aí o número de equinos, né, bem parecido aqui, foram 547, e 20%, quase 21% dos animais deram soropositivos. Da mesma forma, né, isso chama bastante atenção. Uma epidemiologia, principalmente uma distribuição bem parecida desses dois trabalhos, né, que estão trabalhando em áreas totalmente distintas. E aí chama a atenção, né, do professor Daniel, que eu falei que eu conheci ele lá na UFMT, ele faz a RIF, ele está fazendo o SAG ELISA lá no laboratório dele, e aí ele também está partindo para o levantamento soroepidemiológico de animais silvestres, e aí tem até um outro trabalho que eu nem apresentei, porque fugi um pouquinho, em onças, tá? Onças que foram capturadas, enfim, o pessoal estava fazendo outros estudos, ele aproveitou a coleta de sangue e identificou uma soropositividade em animal silvestre, né, em felino silvestre também. Então, eu chamo a atenção aí para esse trabalho bem interessante, fica como sugestão de leitura. Como considerações finais, né, enfermidade comum no Brasil, a gente observa tanto pelo número de casos clínicos, tá? Lá em Cuiabá eu tive a oportunidade de atender vários animais com EPM, na minha residência, não vou nem comentar, e aqui, né, na UFLA, pelas conversas que eu tenho com a professora Tiziana, os residentes, eles comentam que sempre aparece animal com EPM, então é importante, né, a gente estar atento a essa enfermidade, estar atento aos sinais clínicos, a bambeira, a famosa bambeira, né, eu não gosto muito desse termo popular, bambeira, porque eles utilizam também para denominar outras enfermidades, enfim, mas chamar bastante atenção para esse quadro de incoordenação, alteração principalmente de medula espinhal, podendo estar associada a atrofia muscular, paralisia de alguns nervos cranianos, né, facial, trigêmeo, entre outros que a gente discutiu. E aí, o diagnóstico clínico, ele é muito importante, e na verdade ele abre caminho para um segundo momento diagnóstico laboratorial, e aí opção de tratamento, em que momento tratar, cada um vai decidir o que é mais apropriado, mas sinal clínico, ele é muito importante, eu sempre comento diagnóstico laboratorial, você bate o martelo, mas primeiro você tem que partir de uma suspeita para encaminhar a amostra para aquele exame. E aí, né, pensando em tratamento, todos esses aspectos que eu comentei, quando eu falo em tratamento, às vezes relacionado a custo, eu lembro de uma mula que eu atendi lá em Cuiabá, no Hospital Veterinário da Unic de Cuiabá, onde era um proprietário carente, o de Clausuril não sai tão caro, mas, enfim, já parte o tratamento próximo a R$1.000, mais de R$1.000, o proprietário não tinha condições, e aí a gente optou pela sulfipirimetamina. A sulfa a gente tinha doada, então a gente utilizava nesse equino, o proprietário só comprou a pirimetamina manipulada, a um preço bem acessível para ele na situação, e aí esse animal, né, DMSO, que a gente conseguiu doado também, vitamina E e selênio que a gente tinha no setor, a gente conseguiu recuperar. E aí uma coisa, sempre, né, eu lembro desse animal, esse animal até me chama sempre a atenção, sempre eu lembro dele, foi uma apresentação aguda, do dia para a noite, esse animal não ficava em pé,
O proprietário, eu sempre ia na propriedade dele, era uma chácara bem simples, ele tinha carneiro também, cabra e ovelha, né, carneiro, os ovinos e caprinos, sempre em aula prática, ele me ligou desesperado, falou, a mula tá aqui caída, não levanta. Falei, mas teve trauma? Ele, não aconteceu nada, ontem à tarde, eu forneci um pouquinho de ração, tava andando, tava normal, amanheceu hoje sem se locomover. Falei, atrás aí, vê se você consegue trazer, eu vou aí, eu não vou ter muito recurso, né? Ele conseguiu colocar em cima de uma pampa, e levou o animal, e graças a Deus, a gente inicialmente até utilizou equipamento de sustentação para manter o animal em pé, entrou com o tratamento para IPM, encaminhei a amostra até para o professor Daniel, ele confirmou depois, né, realmente deu positivo para IPM, e a gente conseguiu salvar esse animal. E aspectos de prevenção, né, que eu acabei pulando aqui, mas é que eu falei, né, relacionado a controle, a presença do hospedeiro definitivo, isso é uma situação muito complicada, né, como que a gente vai controlar gambá, que muitas vezes é um animal que está lá no forro do Aras, a gente não vê, enfim, uma situação bem complicada da gente conseguir prevenir, né, e controlar a enfermidade. E aí, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção, 1h30 aí, o que eu queria mesmo, não me estender muito, agradecer a todos os membros aí dos IPiatras, da Liga Acadêmica em Medicina Equina e Ortopedia, e principalmente, né, o nome da professora Tiziana, até desculpe, faltou o nome do professor Gregório aqui também, que está como os orientadores, aí, os coordenadores da Liga Acadêmica. Tá aqui meu contato de e-mail, tá, um e-mail institucional, fica à vontade, e tem meu contato também do Instagram, me sigam no Instagram, vocês vão ver lá, eu criei ontem, exatamente para essa apresentação, mas aí tá o meu nome, o meu username aí, me sigam lá, que eu vou começar a ser mais ativo nessa forma, né, de mídia social, principalmente utilizando e tentando divulgar material que a gente vai produzir com as aulas em estudo remoto emergencial.